Dos explosivos modernos. Tudo começou com um inventor brilhante e sua luta obstinada para utilizar a força devastadora da nitroglicerina, enfrentando antagonismos e tragédias. O mundo o via como um mensageiro da morte, mas ele ganhou a imortalidade criando uma fundação mundialmente famosa. Alfred Nobel, o homem que inventou a dinamite. Missão X. Alfred Nobel, o pai da dinamite. Explosivos Hudson. 180 quilos de explosivos são transportados em Boston por um caminho escolhido com cuidado. O destino é o edifício de 20 andares de uma companhia de seguros. A estrutura deve vir abaixo com precisão cirúrgica depois de uma explosão controlada. É um trabalho difícil para os profissionais porque o arranha-céu é cercado de outros edifícios de grande altura. O sucesso ou fracasso dessa missão depende da quantidade e do posicionamento exato das cargas. Mas é uma construção bem sólida e os riscos são grandes. Primeiro, 500 toneladas de concreto e reboco são retiradas para enfraquecê-la. Só depois os explosivos serão usados. Eles vão neutralizar a integridade estrutural do edifício e usar a ação da gravidade, fazendo o prédio cair. A equipe de demolição precisa desbastar as vigas mestras onde as cargas serão colocadas. Se apenas uma das cargas não detonar, o prédio pode não cair verticalmente e as consequências podem ser desastrosas. Essa é uma das melhores equipes de demolição do mundo, peritos na arte de explodir, que surgiu há mais de um século e meio. Em meados do século XIX, Paris é um grande centro de ciência, principalmente de química. Uma noite, 2 químicos entram escondidos no laboratório de pesquisas de seu professor. Alfred Nobel, um sueco jovem e excessivamente tímido, e Ascanio Sobrero, um italiano. Por acaso, o Sobrero inventou uma substância nova que quer mostrar ao colega. Ele chama a invenção de nitroglicerina. Era uma substância extremamente perigosa que explodia com facilidade e já o havia ferido gravemente no rosto. Sobrero a considera incontrolável. Algumas gotas são suficientes para desencadear uma explosão poderosa. Nobel fica fascinado. Agora se afaste um pouco. Agora cuidado. Mas depois ele recebe uma mensagem urgente. É de seu pai, que é dono de uma fábrica de armas em São Petersburgo. Ele soube que o czar estava prestes a mobilizar suas tropas. A guerra com a Turquia podia irromper a qualquer dia. Alguns dos generais do czar o alertaram para não desafiar a Bretanha, a França e o Império Otomano na península da Crimeia. Mas o czar estava convencido de que tinha armamentos sofisticados o bastante para vencer a guerra. A Guerra da Crimeia foi, digamos assim, e não sou eu só que acho, a primeira guerra técnica, a primeira guerra avançada, e a maior parte do equipamento usado foi fabricado na indústria de Nobel em São Petersburgo. E o pai de Alfred era o homem por trás de toda aquela história. Immanuel Nobel, o pai de Alfred,
também não dá atenção à preocupação dos generais. Ele está convencido de uma vitória russa, graças às armas que ele produz em suas fábricas gigantescas. Mas agora ele precisa de toda a ajuda possível, então manda seu filho Alfred voltar a São Petersburgo imediatamente. Alfred assume o controle de certos setores da produção e esquece a nitroglicerina por um tempo. Sua nova prioridade é entregar armas e munição para o exército russo 24 horas por dia. A Guerra da Crimeia dura 3 anos. Logo, fica óbvio que o czar devia ter ouvido os avisos dos generais. Apesar de seu armamento moderno, a Rússia é derrotada. Da noite para o dia, Emanuel Nobel perde seu principal cliente. Suas dívidas se acumulam e ele entra em falência. Ele sai de São Petersburgo totalmente amargurado. Alfred fica. Ele se muda para um apartamento menor, esperando estabilizar a família de novo com suas próprias invenções. Ainda jovem, ele sonhava em se tornar escritor, mas seu pai o forçou a estudar química. E agora ele tem a responsabilidade de alimentar sua família. É uma chance de pesquisar a nitroglicerina. Se ela puder ser transformada em um super explosivo, ele tem certeza de que terá um grande mercado. Era algo muito volátil, muito instável. Nunca se sabia se ia explodir. Às vezes você podia bater com um martelo nela que nada acontecia. E outras vezes explodia sem nenhuma causa. Mas a necessidade de explosivos mais fortes e de uma coisa melhor do que a pólvora era óbvia. Desde a época medieval, o explosivo usado é a pólvora, não muito eficiente. Nobel está determinado a mudar isso, mas ele tem alguns problemas práticos para resolver. De uma forma muito simples, tudo começa com a inofensiva glicerina, um líquido viscoso encontrado em todas as pastas de dente ou cremes para rosto. Gota a gota, acrescenta-se uma mistura de ácido sulfúrico e nítrico concentrados. A mistura é filtrada e purificada repetidamente até que a nitroglicerina se deposita no fundo. Um líquido pesado, oleoso e inodoro. Fazer nitroglicerina é uma coisa. Detoná-la com segurança e confiabilidade é bem diferente. Quando se bota fogo na nitroglicerina, ela simplesmente queima, sem liberar sua enorme energia. Mas a menor pressão ou movimento pode fazer com que estoure e uma única gota faz um buraco em um bloco de concreto. Nobel está tentando domar o líquido há semanas. Então ele tem uma ideia brilhante. Enche uma pequena cápsula explosiva com pólvora e coloca um estopim. Essa é praticamente a última experiência que ele terá condições de fazer. O estopim aceso dá tempo suficiente para ele se abrigar. E quando o fogo chegar à pólvora, ela vai acender e detonar a nitroglicerina em uma reação em cadeia. Pelo menos essa é a teoria. Outono de 1862 e ele está pronto. Ele escolheu um lago isolado perto de São Petersburgo para testar sua cápsula, como ele a chama. Se falhar, a pesquisa precisará parar. O dinheiro acabou. Não acontece nada.
Mas Nobel tinha simplesmente subestimado o tempo que o estopim levava para queimar. Finalmente, ele tem a resposta. É a invenção mais genial da história dos explosivos, porque foi quando se conseguiu uma explosão controlada. A gente sabe exatamente quando vai explodir. Antes ninguém sabia isso. E se observar todos os explosivos através dos anos, tem sempre um detonador. O que Nobel iniciara com um único detonador feito em sua cozinha, hoje se tornou uma indústria de massa. A companhia Dino Nobel, na cidade sueca de Gottorp, opera uma das fábricas de sistemas de iniciação mais avançadas do mundo. É totalmente automatizada e supervisionada apenas do lado de fora. – 120 mil detonadores são produzidos em Gottorp em um único dia. É uma das 5 fábricas do mundo todo especializadas em detonadores. Enquanto a cápsula de Nobel baseava-se em pólvora, hoje cada cápsula é preenchida com 1 grama de um explosivo moderno. 250 milhões deles são usados no mundo todo a cada ano. O que vemos aqui é um detonador moderno. Na realidade, é a mesma ideia básica que Alfred Nobel teve quando desenvolveu o primeiro detonador. Há algumas mudanças. Hoje, transferimos um sinal por meio de um fio elétrico ou um tubo de choque para uma parte interna do detonador. Então, esse sinal vai atingir o elemento de retardo, que é o relógio. E, finalmente, a onda de choque vai atingir a carga de base, que determina a força do detonador. Mas, na verdade, a parte mais importante que temos é esta aqui, o elemento de retardo. Em uma pedreira não muito longe de Gottorp, uma empresa de construção está preparando uma detonação em cadeia usando 24 pontos de explosão. Se todos os explosivos forem detonados simultaneamente, eles se anularão. Uma detonação em cadeia é bem mais eficiente. Na verdade, é essencial. Um único sinal é passado através dos detonadores para as cargas individuais, que explodem com milésimos de segundos de diferença. Nobel se muda para Estocolmo, onde ele e seu irmão mais novo, Emil, trabalham em métodos para produção em massa de nitroglicerina. Você deve ter muito cuidado. Tem que colocar com estabilidade e devagar. Desse jeito. Nobel patenteia o processo com seu próprio nome. É comercializado como óleo explosivo sueco. Isso ficou provado nos vários testes que eu realizei ao longo dos anos. Dia após dia, ele produz quantidades cada vez maiores do novo explosivo, aguardando o momento em que ele finalmente poderá provar seu valor. Logo estaremos cheios de encomendas. Algumas semanas depois, Nobel finalmente tem a chance que espera. A apenas alguns quilômetros da sua pequena fábrica, as ruas de Estocolmo estão lotadas. Elas não conseguem mais dar conta do trânsito. A cidade começa a construir uma estrada de ferro subterrânea. Nobel entra em atividade. Pedem que ele forneça nitroglicerina e detonadores. Os engenheiros ficam maravilhados com os resultados. Nobel recebe pedidos novos todos os dias. Decidido, ele planeja enviar o óleo explosivo para os militares. Mas depois de uma demonstração, os militares recusam, com medo do enorme poder que testemunharam. Eles simplesmente o consideram perigoso demais. Nobel não dá atenção às suas reservas. Ele só tem interesse em desenvolver seu explosivo, ignorando os riscos a si mesmo e a seu irmão. Os frascos novos. Muito bem. Onde quer que eu coloque? Diversas vezes chegaram bem perto de acidentes fatais. Tenha cuidado. Mas Nobel não tem dúvida de seu processo.
Na manhã de 3 de setembro de 1864, ele paga caro por sua impaciência. Neste dia, Alfred Nobel vai a Estocolmo comprar mais material químico. Embora seu irmão Emil ainda seja inexperiente para manusear a nitroglicerina, Alfred permite que ele produza o óleo explosivo sozinho. Emil e 5 outros funcionários são mortos. A opinião pública fica horrorizada. De imediato, a produção de óleo explosivo em áreas habitadas é proibida. Mas Alfred Nobel insiste em continuar e jura pelo seu irmão morto que ele vai descobrir uma maneira segura de manufaturar a nitroglicerina. Em um retiro em um lago distante, ele prepara os planos de segurança. Jamais deve haver outro acidente. O projeto de Nobel para uma zona de segurança é diferente de tudo já visto antes. Tudo o que ele precisa agora são investidores ricos. Mais café, por favor. Um comerciante americano aparece em Estocolmo. Um advogado que se denomina Coronel Schaffner. Nobel concorda em encontrá-lo na esperança de conseguir ajuda financeira, mas Schaffner não tem interesse em ideias de segurança. Ele entrega a Nobel o rascunho de um contrato para a compra de direitos de patente para o mercado americano. Schaffner sabe dos problemas financeiros de Nobel e oferece $10.000 espanhóis, uma quantia ridícula que Nobel rejeita categoricamente. Esse valor é simplesmente ridículo. Ele não pretende entregar sua invenção por uma ninharia. Bom dia para o senhor. Senhor Nobel, nos encontraremos de novo. Nobel viaja para Hamburgo, na Alemanha. Ele sabe que essa grande cidade portuária será o centro perfeito para a comercialização global de seus explosivos. Ele logo encontra investidores entusiasmados na comunidade comercial. A primeira fábrica internacional de nitroglicerina é construída nos arredores da cidade. Muros altos separam os galpões de acabamento. Todo o estabelecimento é dividido em zonas de segurança como um tabuleiro de xadrez. Os negócios estão progredindo. Agora Nobel pode pagar pensão vitalícia ao inventor da nitroglicerina, Ascânio Sobrero. Ele mesmo está tendo lucros enormes. Até hoje, explosivos e detonadores precisam ser transportados separadamente. O arranha-céu de Boston será demolido dentro de 24 horas. Os peritos em demolição encomendam 180 quilos de explosivos. A maior parte deles ainda se baseia nos componentes da nitroglicerina usados inicialmente por Alfred Nobel. As equipes concluíram a primeira fase e estão retirando o equipamento pesado. Agora começa a fase perigosa. O plano de demolição, esquematizado com o auxílio de plantas baixas, é posto em ação. Nas primeiras horas da manhã, mais de 800 cargas de explosivos estão interligadas por cabos. Os homens chamam essas cápsulas de cargas de ruptura, porque elas destroem as vigas mestras. A detonação, com diferença de milésimos de segundos, vai demolir o prédio em uma queda coreografada. Esse período é sempre tenso. Se uma das cargas falhar ou detonar depois, toda a operação corre risco. Na pior das hipóteses, toda a estrutura pode cair de lado sobre prédios vizinhos.
Às 3 da madrugada, o amperímetro mostra que o último detonador está ligado à rede. A detonação será em 6 horas. Em 1866, uma ação judicial espetacular se inicia em Hamburgo. Nela, o coronel Schaffner alega ter inventado o processo de manufatura da nitroglicerina muito antes de Nobel, e que Nobel roubou sua ideia. Juro pela Bíblia Sagrada dizer a verdade, nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus. Nobel tem de testemunhar. Ele está furioso e determinado a lutar por seus direitos. Schaffner só vê os enormes lucros de Nobel. Ele até chega a apresentar registros que supostamente provam que ele inventou a nitroglicerina. Estas anotações são suas, Sr. Nobel? Ele era um vigarista, era um trapaceiro. Aproveitava qualquer oportunidade para ficar rico à custa dos outros. E depois fazia alegações simplesmente ultrajantes, dizendo que era especialista em qualquer tipo de negócio com o qual estivesse envolvido. Eu acho que ele era um exemplo bem típico de alguns daqueles americanos que nós chamamos de vendedores de óleo de cobra. Depois de um julgamento de 10 dias, Nobel espera ansioso o veredito que decidirá seu futuro. Inventor da nitroglicerina. O processo de Schaffner é recusado pelo tribunal e Nobel é confirmado como o único inventor da nitroglicerina. Dessa vez, Schaffner é derrotado. Mas ele não desistirá. Ele procurará outros meios de desviar os lucros enormes de Nobel para seu bolso. Nobel volta para sua fábrica nos arredores da cidade. Ele se sente vingado e os negócios continuam a crescer. Pronto, já está tudo autorizado. Pode providenciar, sim? O senhor pode prosseguir. Mas logo chegam notícias de acidentes trágicos com nitroglicerina em todo o mundo. Nobel descobriu um jeito de manufaturar a nitroglicerina em segurança. Mas seu transporte ainda é extremamente perigoso. Qualquer movimento súbito pode provocar uma explosão. As forças enormes liberadas por uma explosão podem ser captadas por uma câmera de alta velocidade. No Instituto Esmart, em Friedburg, na Alemanha, preparam um detonador em miniatura. A explosão vai durar uma fração de milésimo de segundo, mas será captada em todas as suas fases. Esta câmera pode fotografar ondas de explosão se movendo a 6.000 metros por segundo. Revelada, a sequência mostra que o explosivo não detona todo de uma vez. Em vez disso, uma onda de choque viaja pelo explosivo. Então, os computadores podem calcular a pressão produzida. 105 toneladas por centímetro quadrado. O suficiente para explodir qualquer coisa no caminho. Na época de Nobel, as pessoas e os edifícios não tinham defesa contra tal força. Mas aqui, em Freiburg, os cientistas estão trabalhando em medidas de segurança anti-explosão. Aqui eles simulam uma explosão em frente a um muro e um prédio.
As imagens da explosão vão ajudá-los a projetar um muro que possa desviar o pior da explosão. A imprensa do século XIX culpa Nobel pelos vários acidentes fatais. Nobel não consegue entender as críticas. Afinal, ele é o inventor de um explosivo que, usado corretamente, é perfeitamente seguro. Nobel parte para provar que a nitroglicerina é segura. Ele sai em uma viagem promocional tumultuada por 30 cidades, fazendo palestras e demonstrações em público. Na primavera de 1866, ele chega a Nova York sem saber que vai cair em uma armadilha cuidadosamente preparada. Na sua chegada, ele ouve dizer que foi proposto um projeto de lei em Washington que ameaça com pena de morte os fabricantes de explosivos em caso de explosões acidentais. O homem por trás dessa proposta é o Coronel Schaffner. É uma forma de forçar Nobel a voltar às negociações. Schaffner usou seus contatos políticos para fazer o projeto chegar ao Congresso. E agora oferece a Nobel o uso dos mesmos contatos para que rejeitem o projeto se Nobel concordar em dividir seu monopólio da nitroglicerina. Acuado, Nobel oferece a Schaffner o uso da nitroglicerina para propósitos militares. Schaffner acredita que finalmente atingiu seu objetivo e faz empréstimos enormes para construir sua própria fábrica. Brilhante. Mas em poucos meses acontece uma coisa que significará o fim da nitroglicerina e a ruína de Schaffner. Na fábrica de Nobel em Hamburgo, a produção está a todo vapor. Os funcionários se sentem seguros. Eles acreditam que acidentes só acontecem com os descuidados. A produção tornou-se rotina. Mas em maio de 1866 há uma explosão colossal. Dezenas de funcionários morrem. Apesar das maiores precauções de segurança, obviamente Nobel era incapaz de controlar seus próprios explosivos. Há uma tempestade de protestos no mundo todo. Mas no fim, a revolta do povo foi muito grande em alguns países, onde começaram a proibir seu uso e começaram a transportá-lo para diferentes tipos de países. E mais uma vez, Alfred precisava achar uma solução segura, senão a produção iria acabar. E ele estava na mesma situação em que já estivera várias vezes. Era preciso fazer alguma coisa. Nobel começa a buscar com urgência um aditivo que estabilize seu óleo explosivo. As experiências falham uma após a outra. Nem reboco, nem pó de carvão, nem farinha funcionam. O que quer que ele adicione faz com que a mistura perca seu poder explosivo. E agora ele se culpa. Ele sabe que devia ter começado a procurar uma nova abordagem há anos. Muitas vidas já tinham sido perdidas. Reza a lenda que a descoberta aconteceu por acaso. Em Hamburgo, caixas de nitroglicerina eram transportadas sobre um sedimento de grãos finos chamado Kieselguhr para protegê-la de choques.
Uma vez a nitroglicerina vazou naquele pó por um pequeno furo em uma das caixas. De início, os trabalhadores não notaram, mas depois eles acharam uma massa estranha e mole. Quando Nobel soube disso, dizem que iniciou uma série de testes e rapidamente percebeu que uma parte de Kieselguhr para 3 partes de nitroglicerina era exatamente a mistura que ele buscava com tanto desespero. A areia fina se mistura com a nitroglicerina, formando uma massa firme que ainda é altamente explosiva, mas agora é totalmente à prova de choques. Envolvida em papel encerado, pode ser enrolada na forma de bastões. Nobel denominou o novo explosivo de dinamite, derivada da palavra grega para força. Ele partiu em um tipo de viagem promocional mostrando como usar, o que se podia fazer com a dinamite. Você podia colocá-la no fogo que nada acontecia. Podia jogá-la no chão, nada acontecia. A única forma de fazer com que explodisse era usando sua primeira invenção, o detonador. A dinamite vira sucesso instantâneo no mundo todo. No primeiro ano, Nobel produz 11 toneladas. 10 anos depois, faz 5.000. Pela primeira vez, um explosivo é seguro para se transportar e fácil de usar. Agora, os explosivos podem ser usados onde antes isso não era possível. São indispensáveis para a nova era da engenharia. Nobel patenteia a dinamite em 50 países. Ele é aclamado pela imprensa como o rei da dinamite. Em poucos anos, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ele começou em sua cozinha e passou a comandar o primeiro império industrial do mundo. Ele controlava 94 locais de produção em 20 países, sem e-mails nem fax e tudo mais, escrevendo de 20 a 40 cartas por dia. Incansavelmente, ele viaja de uma fábrica a outra. Seu lema é: eu vivo onde trabalho e trabalho em toda parte. Ao mesmo tempo, ele se sente exausto e solitário. O escritor Victor Hugo o chama de o vagabundo mais rico do mundo. Ele mesmo chamava sua carruagem de minha prisão particular. Em uma de suas viagens, ele coloca um anúncio para uma secretária em um jornal de Viena. Ele escreve o anúncio em 5 línguas, e uma das respostas vem também escrita em 5 línguas. A candidata é Bertha von Suttner, uma jovem brilhante que mudará a vida de Nobel para sempre. Logo no primeiro encontro, ele sente uma afinidade por ela e se sente atraído. Ele oferece a ela uma posição permanente em Paris. Nobel planeja se estabelecer com Bertha von Suttner a seu lado. Mas ela já estava comprometida. Ele foi à Alemanha visitar a sua fábrica e ela ficou no hotel. Lá ela decidiu voltar a Viena e se casar com seu amor, o seu amante. Acho que Alfred ficou arrasado com o que aconteceu. Eu acho que ele ficou de coração partido. Ele nunca superou aquilo. Alfred Nobel permanece em Paris, só, mais solitário do que nunca. Amargurado, ele evita a atenção do público. Mas a dinamite encontra outros usos.
Europa é abalada por uma onda de bombardeios. Em 1881, até o czar Alexandre II da Rússia é assassinado. Próximo ao final do século XIX, uma média de 3 ataques à bomba acontecem diariamente. Na França, os assassinos são chamados dynamiteurs, um termo que compromete Alfred Nobel como inventor da dinamite. Na Suécia, o escritor sueco mais famoso, August Strindberg, escreveu um poema onde ele chama a dinamite de a arma do povo. Se você não tem muito dinheiro, não tem um canhão, pode matar o rei com uma banana de dinamite. Nobel não se sente responsável quando seus explosivos são mal usados. Em vez disso, continua a modificar sua dinamite para que possa ser usada como propulsor sem fumaça para armas de fogo. Desta vez, os militares se entusiasmam. Pela primeira vez na história, os campos de batalha ficariam livres da fumaça que costumava dificultar a visão. De volta à Suécia, Nobel compra a Bofors, uma fábrica de armas, e a transforma em um grande centro produtor de armas. O império de Nobel finalmente entrava no setor militar também. Assim como seu pai, Alfred Nobel torna-se um grande nome nas indústrias das armas, fornecendo armas mais poderosas às nações em guerra em todo o mundo. Então, em 1889, o romance Abaixo as Armas é publicado, como um manifesto contra a corrida armamentistas das grandes potências. É o nascimento do movimento pacifista. E quem encabeça esse movimento é a autora do romance, uma antiga conhecida de Nobel, Bertha von Suttner. Na verdade, ela faz com que ele se interesse por isso, pois ela havia percebido que ele era rico. Ele era o mercador da morte e ela a rainha da paz, ou como queiram chamá-los. Nobel começa a reconsiderar seu papel como inventor da dinamite. Será que ele também poderia ter responsabilidades pelas mortes de suas vítimas incontáveis? Em 1892, ele viaja para Berna, na Suíça, para assistir a uma conferência de paz. Por favor, saúdem nossa distinta palestrante Bertha von Suttner. A palestrante principal é Bertha von Suttner. Ela faz um apelo comovente contra a guerra e contra a produção de armas. E pessoalmente convidou uma pessoa muito especial. Pela sobrevivência da humanidade e também pela sobrevivência de Nobel jamais se esqueceu de Bertha von Suttner. Ele fica incógnito no meio da plateia e ouve seu discurso com atenção. Os inimigos morrem aos milhares. No entanto, para o resto da plateia, ele e suas invenções são a maior ameaça à paz mundial. O encontro entre eles é cordial. Embora Nobel produza explosivos e pólvora, os dois têm um sonho em comum de um mundo pacífico. Contudo, ele vê uma forma diferente de se chegar lá. Houve uma conversa interessante entre ele e Bertha von Suttner. Ele apoiou suas conferências de paz, mas, ao mesmo tempo, através de seu comportamento dialético, filosófico e inquisitivo, ele dizia: bom, acho que, para a paz, é mais importante desenvolver a tecnologia militar o mais rapidamente possível, de forma que, se o inimigo começar a guerra, ele saberá que será aniquilado em seguida. Depois de sua morte, em seu último testamento, Nobel tentou resolver o conflito interno de um fabricante de armas que amava a paz. Nos últimos anos de sua vida, Nobel se recolhe na Suécia. Uma antiga doença cardíaca reaparece e a mansão Björkborn torna-se seu refúgio. Suas únicas distrações são as horas que passa todos os dias em seu laboratório particular e sua correspondência com Bertha von Suttner.
Quanto mais velho Alfred ficava, mais estranho era seu comportamento. Por exemplo, ele tinha uma arma debaixo do travesseiro. Não que se sentisse ameaçado, ele tinha muito medo de sofrer. E se ele sofresse durante a noite, tinha duas opções: atirar no telhado para que alguém escutasse, ou, se nada acontecesse, partir rápido. E muitas dessas ideias estranhas referiam-se à morte. Nobel se queixa cada vez mais de dores no coração. Os médicos receitaram nitroglicerina, que, tomada em pequenas doses, pode melhorar a circulação. Os médicos na Inglaterra descobriram que o corpo transforma a nitroglicerina em óxido nítrico, uma substância mensageira que relaxa os músculos coronarianos. Mas Nobel se recusa categoricamente a ser mantido vivo por uma substância que causou a morte de tantos. Ele passa seus invernos em San Remo, aproveitando o clima ameno. Ele escreve para Berta quase que diariamente, sentindo que seu fim está próximo. Alfred Nobel morreu em 10 de dezembro de 1896. Deixou sua imensa fortuna para uma fundação que deve dar prêmios em quantias substanciais de dinheiro todos os anos para homenagear conquistas que beneficiaram a humanidade. Esses prêmios Nobel foram entregues pela primeira vez no 5º aniversário de sua morte em 1901. O interesse do público é enorme. Um dos prêmios é entregue anualmente à pessoa que deu a maior contribuição para a paz mundial. Em 1905, a premiada foi uma mulher muito especial, Bertha von Suttner. Em 1906, foi o presidente americano Theodore Roosevelt. Em 1952, o homenageado foi Albert Schweitzer. Em 1964, Martin Luther King. Em 73, Henry Kissinger. Nelson Mandela e o Dalai Lama foram escolhidos pelo seu trabalho durante a vida. Em 2002, foi Jimmy Carter. Talvez a fundação tenha sido a tentativa de Nobel de compensar o mal que seus explosivos e armas causaram. Mas ele também criou materiais e métodos para uso pacífico, sem os quais o mundo moderno seria simplesmente impraticável. São quase 9 horas da manhã. Em Boston, 3 caminhões de bombeiros chegam na área da demolição. Os prédios comerciais da vizinhança foram evacuados. Alguns deles ficam a menos de 50 metros de distância. A equipe de demolição trabalhou a madrugada toda, colocando todas as cargas com o maior cuidado. Assim que a área estiver livre, eles poderão detonar. 800 cargas de explosivos serão acionadas com milésimos de segundos de diferença e o complexo inteiro vai cair sobre si mesmo. Os preparativos levaram meses. A implosão durou 11 segundos. Nenhum dos prédios adjacentes foi danificado. 2 milhões de metros cúbicos de escombros foi tudo o que restou de um arranha-céu que implodiu conforme planejado, graças à detonação precisa de cargas explosivas. Os explosivos tornaram-se seguros para se manusear.
E Alfred Nobel foi o homem que, mais do que qualquer outro, lutou para que isso acontecesse. Versão brasileira Audiocorp.